Olá pessoal, tudo bem? Estou mostrando aqui para vocês hoje como resolver o problema no Momaru 3.0 da Formames. Uma cadeirinha de balanço bem legal, eletrônica que a gente configura vários movimentos e a gente infelizmente teve um problema eletrônico na cadeirinha, tá? De qualquer forma, até no momento da desmontagem dá para perceber que é um produto muito bem feito, assim, a construção tem bastante detalhes, foi desenvolvido aí com bastante cuidado pela empresa, que ela tem várias proteções aí contra travas e até acho que dependendo do movimento da criança para não quebrar os mecanismos, tá? Então assim, diversos vídeos na internet eu encontrei de referências de quebras mecânicas, então vale dar uma consultada se for o seu caso, mas aqui é eletrônico. Não tinha nenhum barulho mecânico, e então os movimentos eram suaves na hora que ele parava. Tá bom? Então por aí eu descobri que era eletrônica a questão. Eu vou começar agora desmontando a parte de trás do equipamento. O primeiro passo é retirar todos esses parafusos que tem na lateral toda e esses dois do centro para a gente ter acesso ao mecanismo. Então tá bom, desmontando a caixa do equipamento, a gente dá uma assustada aí porque tem um mecanismo relativamente complexo, um monte de coisinhas aqui. O que a gente tem de sensores, tá? Que é o ponto do defeito. Tem um sensor aqui dentro dessa caixinha de redução aqui. Então soltando esses parafusos, soltando esse parafuso, este parafuso e este aqui. Tem um que não precisa, que é esse do meio. E puxando essa travinha aqui e aqui, você tira essa tampa. Vai ter um sensor bem parecido com esse aqui, ó. Uma plaquinha de sensor saindo com um cabo aqui, que esse cabo tem os fios roxos. É bem parecida com essa. Então a ideia é passar a câmera, conforme eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Liga na fonte. Você viu que acendeu o LED aqui, ó. Esse é um LED infravermelho. Então ele acende quando a fonte está ligada. Ó, vou desligar a fonte pra vocês verem a diferença. Então, a ideia é passar a câmera ou o celular filmando, que você vai ver o LED dessa placa de sensores ligado. Então, a ideia é checar aqui, aqui e tem um aqui embaixo, no meio do mecanismo. Tá vendo uma plaquinha ali? Um negocinho branco ali embaixo. Essa é mais difícil um pouco de medir, tá? Eu só consegui... Ah, e o sensor tá virado para baixo, detalhe, né? Eu só consegui fazendo como? Tirando todo o mecanismo daqui. Como tira o mecanismo? Tem que soltar essa parte branca, essas 4 pecinhas brancas. Aí você tira essa base inteira daqui, vira de ponta cabeça. Aí tem um disco preto aqui. Tem uma parte que, se você levanta um pouquinho o disco, você consegue ver a plaquinha apontando para baixo assim, ó, entre o disco preto e essa chapa de metal. Ali você mede também com a câmera para ver se está funcionando. No meu caso era aquele lá o mais difícil, tá? Então a ideia é validar os três, checa se acendem, se não acendeu, aí a gente vai passar pelo próximo teste aí, que é o teste do multi. Bom pessoal, então agora eu vou mostrar aqui como que a gente faz a medição da placa de sinal dos sensores para saber se está tudo funcionando. Então a gente vai pegar o multímetro e colocar na posição de tensão, que é o escrito V com tracinho. Bom, agora para medir a placa de sensor, a gente vai colocar o multímetro na posição tensão contínua, 20 volts. Deixa eu ver se eu consigo colocar o multímetro numa posição que vocês consigam ver aqui. Não vai dar. Ou pega a placa ou pega o multímetro. Bom, vamos ver. Aqui vai dar.
Bom, o que eu percebi? Se enfiar a ponteira do multímetro no conector do fone de ouvido, do cabo de auxiliar aqui, ele vai dar o terra, tá? Então a primeira medição que a gente vai fazer é desse primeiro pino aqui, que é a tensão da fonte, então no caso está dando 9.6. O segundo pino é uma tensão de 3.3 aí mais ou menos. O terceiro pino é 0 e o último pino é o sensor é o sensor propriamente dito, tá? Então como você vê se está funcionando? Você pega alguma coisa branca, vou pegar um cotonete aqui. Por entre os dois a tensão 0, tá vendo? Se eu tiro, nele fica 3 volts. Se eu coloco, fica 0. Então, uma vez que você passou a câmera e viu que aquele sensor não está funcionando, a ideia é fazer esse teste e você descobre qual que é o problema. Você está vendo alimentação para a placa, então, eu tenho 12 volts aqui, 9 volts, tá beleza. Eu tenho tensão 3.20 e poucos aqui, tá beleza também. Tenho 0 aqui que é o terra, e aqui eu tenho o sinal, conforme eu ponho um cotonete, qualquer coisa branca em cima do sensor, até mesmo o dedo acho que funciona. Põe o dedo também, muda a tensão. Não mudou, o problema é ali, que é o receptor, ou o LED. No meu caso, o sensor que deu problema é o sensor de rotação do motor do balanço, que sobe e desce, né? Então esse sensor ele tá aqui embaixo do motor, ó. Não sei se a câmera tá pegando, ali no fundo, ó. O único jeito que eu consegui de tirar ele daí, que o cabo dele passa por baixo do suporte do motor, tá vendo? Foi desmontando tudo isso aqui, tirando essa parte de cima, tirando essa parte que prende o eixo fora de cena do motor e desmontando esses tipo batentes, coxins aqui do motor, tá? E do sistema de engrenagens. Aí sim eu consegui levantar com uma chave de fenda aqui por trás, movimentar um pouco o cabo, não consegui tirar, mas trazer a placa para o lado aqui para trocar o resistor, tá bom? Esse é o mais difícil. O outro sensor tá aqui, ó, ele só vê o fim de curso da descida. Esse é tranquilo, se for esse, ótimo. Ou o outro realmente do circuito de lateral. Bom, então como exemplo, eu vou mostrar o sensor aqui dessas engrenagens aqui do movimento lateral, que basicamente é o mesmo circuito das demais. Então, como que isso funciona? Deixa eu tirar a plaquinha daqui. Aqui a gente tem, o foco tá difícil, esse componente pretinho aqui com parece duas coisas encostadas aqui, duas janelinhas, é um transmissor e receptor de infravermelho. Pelo defeito que estava dando, né, que realmente ele começa e para, dá a entender de que é alguma coisa de sensores, porque os drivers dos motores estão funcionando porque os motores rodaram. E aí provavelmente ele tem aqui, ó, uma roda dentada branca e preta que ele tem uma roda dentada branca e preta que mede a rotação. Então com isso ele controla a velocidade do motor também, do drive. Se esse sensor não lê a diferença de preto e branco, ou seja, ele não recebe o feedback de que o motor está rodando, ele dá o erro. Então, como eu comentei, tem 3 sensores, eu vou usar o exemplo daqui. No meu caso, como que a gente vê se o sensor está funcionando? É ligar e realmente passar a câmera do celular em cima deles e vai ver que tem uma bolinha, uma corzinha roxa bem de leve em cima dele. Quando está fora da tomada ela some. Então tem 3 aí, descobrir qual deles que está com problema. No meu caso, foi o resistor que driva o LED
desse componente, tá? Porque ele é um LED infravermelho e do outro lado tem um transistor fotossensível que dá o sinal de retorno, né? Então eu descobri que era o resistor meu que estava aberto. Aí depois na sequência eu comento aí porque que esse tipo de problema pode acontecer. Mas trocando o resistor resolveu o problema. Como que você sabe qual que é o resistor que está com problema? Vou pegar um multímetro. Aqui na posição de ler resistência elétrica em ohms. Aí, por exemplo, 200K. Se não me engano, o maior resistor que a gente tem nessas plaquinhas é de 120K. Então, se a gente colocar os dois terminais do multímetro, e aí tanto faz se é o preto ou deixa eu colocar. Aí tanto faz se é o preto ou o vermelho, tá? Nisso não dá diferença nenhuma. Se a gente bipar não dá certo. Foi. Deixa eu multímetro aqui na posição que dê pra ver. Tá, então se eu colocar isso com o equipamento fora da força ali, com a fonte desligada, tá? Se eu colocar aqui para medir a resistência nesse resistor, se eu acertar ele direito, vai mostrar 004, que é o 470R, que é esse cara aqui que drive o LED. No meu sensor, que não é esse, era um outro que estava ali que é difícil de mostrar, esse resistor estava aberto, então ele ficava indicando 1. Mesmo eu forçando as pontas aqui e fazendo a medição. Então ele estava aberto, o resistor aberto. Nesse caso é substituir. Como que vocês vão substituir isso aqui? Como que vai substituir esse resistor? Bom, aí a ideia é usar um ferro de solda com ponta fina. Isso aqui não é uma ponta tão fina, mas enfim, né? Não pode ser aqueles de soldar chapa, né? Fina. Você pode... Aí a ideia é usar uma solda. Se não tiver solda, dá pra tentar ressoldar com a solda que está na placa, mas é mais complicado. Aqui você pode colocar bastante solda, que vai envolver o resistor inteiro. Por meio de lado assim, ó, ele vai começar a esquentar e vai deslocar, vai soltar da placa. Você arranca ele pro lado aqui, ó. Tá? Tomar muito cuidado para não derreter o sensor preto, que senão vai encontrar para comprar depois. Então, é um trabalho de bastante cuidado mesmo. Você pode usar até uma pinça para tentar empurrar para cá enquanto você está com o ferro, tá? Aí tirou o resistor. Vocês vão ver que esses resistores eles são bem pequenos. Aqui, sei lá, tem milímetros de tamanho, né? Então, você não vai conseguir segurar isso para soldar na placa. Aí um negócio bem caseiro também que dá pra fazer é usar uma pinça comum. E aí você pega o resistor com a pinça, pega aqui na mão, pega na pinça. E aí você tenta soldar primeiro um lado, encosta o ferro de solda, o outro lado ferro de solda. Só que é uma coisa que é só encostar, não é pra ficar lá torrando o componente. Senão você pode estragar a placa, estragar o resistor mesmo, tá? Então um toquinho, derreteu a solda ali e já era, tá? E aí como que você vê se funcionou a troca do resistor? É conectar a fonte de novo, pegar a filmadora do celular ou a câmera aqui dessas Action Camera, passar em cima e ver se acendeu. Eu vou ligar aqui só para vocês verem como fica quando tá funcionando o LED. Só de ligar na tomada da placa, ó,
ela não tá focando. Mas tá vendo que tem uma luzinha aqui bem do lado do meu dedo? Eu vou tirar a fonte, eu vou tentar segurar tudo isso aqui na mão. Ó, vou tirar a fonte. Viu que sumiu? Então, aí dá pra saber que funcionou.